Seja bem-vindo ao Vida Abundante Podcast. No episódio de hoje nós vamos conversar com o pastor Chicão. Você vai conhecer muito sobre a vida dele, as obras de Deus através da vida dele, o tempo do chamado pastoral, da conversão, da sua experiência missionária lá na Espanha, o período também que ele foi pastor de jovens na Família Viva, na Voldac, e atualmente onde ele é responsável pela área de missões, discipulando os pastores da Família Viva na Europa. Obrigado por você ter entrado nesse vídeo, é sobre isso que nós vamos conversar nesse dia aqui. Pastor Chicão, obrigado pela sua presença, eu quero te agradecer mais uma vez, a sua boa vontade, a sua disponibilidade de estar aqui. É uma honra para mim, um privilégio aqui no Vida Abundante Podcast receber você aqui para esse bate-papo. Léo, para mim que é uma honra, um privilégio poder estar com você aqui. Agradeço o convite e me sinto, de fato, muito honrado em poder participar também desse espaço aí, que seja uma conversa agradável, né? Isso, o objetivo é esse, que seja uma conversa, que seja um bate-papo. Não temos roteiro aqui, não te passei um roteiro para você ficar ali se preparando, estudando, mas sim a gente bater um papo, você ficar bem à vontade para, como um cristão, como um servo de Deus, e compartilhando da sua vida, das suas experiências e de como Deus foi conduzindo você, como Jesus foi te conduzindo para você viver uma vida abundante em Jesus e compartilhar dessa vida abundante com as pessoas que Deus foi colocando no seu caminho aí ao longo de tantos anos já vivendo no Evangelho, né? É um jovem, Pois bem é. jovem, né? Mas bastante tempo aí vivendo com Jesus, né? E Sim. Chicão, como é que começou a sua vida com Jesus, né? Eu queria tocar nesse primeiro ponto, assim, da sua conversão, da sua experiência conhecendo Jesus e vivendo um relacionamento com Jesus. Sim. Legal. Pois é, Léo, eu não nasci numa família cristã evangélica, né? Na verdade, a minha mãe, ela se desviou, né? Meus avós eram cristãos, inclusive da Igreja Batista, né? O diácono Adão Silva, se falar lá na PIB, lá do diácono Adão Silva, tem muita gente que o conhece lá, era chato pra caramba. Adão e Maria, meus avós. Minha mãe cresceu ali naquela igreja, né? Mas com 16 anos ela se afastou, né? Se afastou da igreja, teve uma situação lá que ela se desentendeu com meu avô e ela saiu de casa aos 16 anos, foi morar com meu tio, né, que é o irmão mais velho dela, que já morava sozinha, ela foi morar com ele. E aí se afastou enfim, né? Conheceu o meu pai, engravidou, depois casou. Foi um contexto muito complicado para ela, para o meu avô. Eles ficaram até alguns anos sem se falar, né, por causa dessas questões. Mas quando eu tinha 8 anos de idade, ela voltou para a Igreja Batista Missionária em Santa Cruz, Pastor Simeão. Isso. Pastor Simeão foi alguém muito importante na minha vida e na minha infância, com 8 anos de idade ali. Fiz parte de embaixadores do rei naquela ocasião, né? Tive bastante, assim, tive algumas experiências bem legais ali na Batista Missionária em Santa Cruz. Cheguei aí em congresso de embaixador. Que legal. Mas aí minha mãe se afastou novamente quando os meus pais se divorciaram. Aí eu tinha 11 anos, quando eu tinha 8 anos a minha mãe voltou para a igreja. Eu frequentei com ela ali. Quando eu tinha 11 anos, meus pais se divorciaram e aí ela se afastou novamente. Mas logo depois ela foi convidada por uma amiga para ir na igreja na Voldac. Na época era a IPI da Voldac na ocasião. Quarta IPI da Voldac. A quarta IPI de Volta Redonda, né? A IPI da Voldac. E naquele ano foi um ano que foi primordial na minha vida, assim, sabe? Que foi um divisor de águas. No meu aniversário de 12 anos, no carnaval de 98, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu fui num retiro espiritual da igreja e a primeira experiência, na verdade, foi uma experiência meio negativa, assim, né? Porque naquele retiro espiritual eu vi uma pessoa ficar endemoniada. Tomou aquele susto. Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos. Eu fiquei com muito medo. Daquilo. Eu fiquei os 4 dias de Tem retiro. adulto que fica com medo, Pois né? é. E eu tinha 11 anos, mas eu já era grandão. Então, assim, as crianças dormiam com as mães no alojamento feminino. Mas eu não podia. Eu era do tamanho, já era muito grande, né? Então não me deixaram dormir junto com a minha mãe. E eu dormia sozinho, né? No alojamento, não conhecia
A gente estava chegando na igreja naquela ocasião. E aí foi os 4 dias de retiro espiritual sem dormir direito, com medo, assustado, impressionado com o que eu tinha visto. Né? E aí eu fui embora daquele retiro espiritual com medo. Eu fiquei algumas semanas assustado com tudo que eu tinha visto. Até que nós fomos no monte. E eu subi, alguns irmãos da igreja convidaram minha mãe para ir no monte, ali no monte da Congregacional, na estrada de Santa Cruz ali. E eu subi o monte com muito medo, de olho fechado assim e tal, e abraçado com minha mãe. E quando eu cheguei lá em cima, tinha um grupo orando, e uma pessoa levantou e falou assim: por que temes, meu servo? Então foi a primeira experiência com Deus forte que eu tive. Assim, eu entendi que era comigo, sabe? Cheguei, a pessoa falou, não sei, estava escuro, um monte à noite, nunca soube quem falou, mas recitou aquela passagem de Isaías, né? Se passares pelo fogo, não te queimarás, se passares pelas águas, não te submergerão, eu sou contigo, não temas, não temas. E aí, dali para frente, eu entendi que Deus tinha falado comigo. Então, naquele ano, em 1998, foi a minha conversão. Em junho de 98, eu me batizei. Né? E naquele ano também eu entendi um chamado missionário. Já criança, um adolescente ali. Já tinha feito os 12 Sim. anos. E tinha uma missionária na igreja pregando. E como todo bom missionário... Sim, apelo missionário. No final, apelo missionário, né? E aí ela falou assim, Deus, você que está sentindo seu coração queimar por missões e tal, Deus está te chamando, vem aqui na frente. Aí eu pensei, né? Mas eu sou muito novo, eu tenho 12 anos só. E aí na hora que eu pensei isso, a mulher falou assim, não importa se você tem apenas 12 anos, Deus está te chamando hoje. Aí fui na frente chorando, né? E ali eu entendi que eu tinha um chamado, que Deus tinha um propósito na minha vida, e comecei a dar passos em direção a esse chamado, a esse propósito. E nesse entendimento assim de um chamado missionário, de evangelizar, né? E aí, em que momento isso foi assim se mostrando como a questão pastoral também? Eu não tinha muito claro o que seria. Sim, né? 12 anos, eu não entendi adolescente. que Deus tinha um plano na minha vida. Sim, o fogo ardeu ali, ardeu, né? queimou, eu senti. Eu já tinha tido uma experiência de conversão, eu já tinha tido uma experiência com Jesus, não estava na igreja. No primeiro momento, a criança, o adolescente vai porque a mãe leva. Né? Depois pode ser que ele vá porque ele fez amigos e ele tem um ambiente ali que é agradável para ele. Eu já tinha passado desse nível. Eu entendi que existia um Deus, eu entendi que Jesus era o caminho, e aí, nessa ocasião, eu entendi que Deus tinha um plano na minha vida. Né? E aí, quando que começou? Eu penso que desde o momento que eu entendi, eu comecei a dar passos. Eu comecei a me separar em algumas coisas. Eu comecei... um outro momento que marcou, eu já devia ter uns 14 anos. Foi um marco também nessa questão do chamado. Que eu estava na casa de um amigo. Né? Eu tinha um amigo que eu sempre ia para a casa dele nos finais de semana. Muitas vezes eu ia. E aí, naquela ocasião, eu estava na casa dele e a mãe dele levou uma senhora para orar na casa, uma missionária para orar na casa. Não sei de qual igreja que ela era. Eu sei que ela tinha um coque desse tamanho, assim. Característico. Aquelas irmãs do coque, né? E aí ela orou pela casa, orou pelo meu amigo, pelos irmãos dele. E depois ela veio na minha direção e falou assim, posso orar por você, meu jovem? Eu falei, claro que sim. Aí fechei os olhos, ela começou a orar. E aí veio naquela do meu servo mais uma vez. Meu servo, eis que te digo. O diabo tentou impedir o seu nascimento, mas eu tenho uma obra na sua vida. Eu conservei a sua vida porque eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho um plano. E eu vou te usar muito na palavra. E aí quando ela falou isso, vou te usar na palavra, na hora eu pensei, tá na carne. Porque eu era gago, muito gago. Eu era muito gago na minha adolescência. E eu já tinha entendido. Aquela questão de missões, eu entendi que era algo com louvor. Que eu já estava no Ministério de Louvor, já tocava violão. O gago para cantar não gagueja. Né? Flui. Então, assim, para mim era louvor. Meu ministério, meu chamado era louvor. Deus ia me levar nas nações, adorando, né? Cantando. Aquela época do David Keelan, né? Tava em alta David Keelan. Enfim, né? Eu tinha ido já. Se eu não me engano, era Clínica Espiritual para Adoradores, que era lá em Belo Horizonte, era Judson Oliveira, Gerson Freire, aquela turma, e era, não, meu chamado é para adoração, eu tinha essa certeza, né?
E quando a missionária falou assim, eis que vou te usar na palavra. Aí eu pensei, tá na carne, meu ministério é louvor. Aí ela fez desse jeito. Eu também vou te usar nos cânticos. E eu fiquei muitos anos envolvido com louvor na igreja, ministrando louvor na igreja, né? Mas quando eu entendi, eu saí, aí eu entendi, poxa, é Deus falando comigo, porque como na ocasião lá atrás, eu só tenho 12 anos, falou o que eu pensei. Pode ser coincidência, pode ser algo genérico, né? Falaria isso, mas foi o que eu pensei e teve no uma momento resposta. que eu pensei. O meu pensamento teve uma resposta. Se foi coincidência ou não, Deus falou comigo. Eu entendi que Deus falou comigo, né? Então, assim, ali aos 14 anos, quando eu entendi, então, Deus vai me usar na palavra, então eu preciso aprender a Bíblia. Eu preciso estudar a palavra. Se Deus vai me usar na palavra, eu preciso conhecer a palavra. Então, a igreja estava começando um seminário. A igreja já tinha crescido bastante e tinha muitos líderes que não tinham seminário. E aí, o que na ocasião, o bispo Zé Elias fez? Ele organizou um seminário para aqueles que eram líderes e não tinham seminário. Então, trouxe alguns professores para fazer ali, meio intensivo e tal. E aí, eu entrei. Eu fui com 14 anos, eram os pastores da igreja que não, assim, que estavam no desenvolvimento pastoral já, mas não tinham um curso. Eu entrei junto com eles, né? Muitos que eu admirava ali demais. Eu era o aluno mais novo do seminário da igreja. Então, com 14 anos, eu entrei e entendi. Deus tem um plano e eu preciso aprender a palavra se ele vai me usar na palavra, né? Está pronto e preparado para os desafios, né? Para o chamado, para que Deus tem para a minha vida, né? E aí você, no desenvolvimento desse ministério, assim, com o louvor, em qual momento, assim, né, que você já entendeu, assim, Deus começou a arder o seu coração sobre a Espanha, né? Que você viveu na Espanha como missionário. Quantos anos, Chicão, lá na Espanha? Fiquei 3 anos na Espanha. 3 anos na Espanha, né? E 3 anos exatos. como foi esse chamado para ser missionário na Espanha? Pois é. Vamos voltar lá aos coisa 14 antes anos, aí, então. né? Vamos lá. Vamos lá. Eu comecei a caminhar na igreja e aí me envolvi com tudo. Foi uma outra questão também. Se Deus tem um propósito na minha vida, aí eu comecei a juntar as peças. Era alguma coisa com missões. O louvor estaria ali, mas seria algo secundário. Eu entendi. O mais importante era a palavra, né? Não que a palavra... Às vezes o pessoal brinca no culto, né? Agora nós vamos chegar na parte mais importante do culto, que é a palavra. Todo o resto não serviu de nada, Não né? é isso que eu estou dizendo. Mas para o meu chamado, a questão de música seria algo secundário. Deus me usaria também, mas Deus queria que eu focasse no desenvolvimento da palavra, né? Teve uma outra ocasião também, lembrando aqui de algumas experiências com Deus nesse processo. Não sei exatamente quando, mas teve, assim, falei a questão da missionária, lá no culto, a questão da missionária na casa do meu amigo. Mas eu lembro quando eu fiz eu era muito inseguro. Eu era um adolescente muito inseguro. Gaguejava demais, os pais divorciados, né? Aquele período ali do divórcio dos meus pais foi muito difícil para mim, né? Então, assim, depois o meu pai começou a desenvolver... A minha mãe demorou para ter um outro relacionamento, mas meu pai começou a ter... E ele não se firmava em relacionamentos, então convivia, às vezes, com uma pessoa, com uma mulher do meu pai, depois convivia com outra. Então, tudo isso vai gerando um ambiente de instabilidade para o adolescente, de insegurança para o adolescente. Eu era muito inseguro, né? Assim, muitos complexos. Eu me lembro quando eu fiz, no meu encontro com Deus, aquela época que começou o encontro com Deus em Volta Redonda, eu fui também no primeiro encontro com Deus que a igreja fez. Tudo que a igreja fez, assim... Você estava lá de primeiro. Processo, eu era o mais novo, sempre o mais novo do grupo, né? Então, o primeiro encontro que a igreja organizou, eu estava lá. Foi até alguns pastores da Projeto Vida, teve pastor lá da igreja do René Terranova, se eu não me engano, que veio, que para a Volta Redonda veio a partir da igreja da igreja lá, né? Mas aí eu lembro que estava cheio, tinha umas 300 pessoas no sítio lá, e eu lembro que eu peguei assim, o prato para comer de noite, depois da ministração, sentei, não tinha espaço, tinha um refeitório no sítio, mas não cabia todo mundo. Eu peguei e fui para a varanda do sítio, assim, sentei com o prato na mão, assim, apoiado na perna, assim, segurando o prato. Aí eu olhei uma sombra enorme no chão, assim, grande. Aí eu olhei para cima, tinha um mosquitinho, assim, borboletinha perto da lâmpada, né?
Aí Deus falou no meu coração, falou assim, olha, existem situações na sua vida que tentam se projetar grandes, mas se você olhar perto da luz, ela é pequena. Então, eu fui tendo experiências com Deus, aprendendo a ouvir o Espírito Santo, aprendendo a perceber Deus falando comigo, né? E aí, mas me envolvi com tudo que eu podia me envolver na igreja. Então, eu era líder de célula, eu era do louvor, eu era do teatro, eu era do pessoal da evangelismo. igreja te adorava, né? Que tudo que propunha para Tudo, você estava né? dentro. Até, rapaz, essa minha esposa falou assim, não conta isso não, mas eu penso que faz parte da história, né? Até do Ministério de Dança eu fiz parte, rapaz. Até da dança eu fiz parte. Aí depois o bispo proibiu o menino dançar na igreja lá, e aí eu... Passou. Mas aí eu entrei no Ministério de Dança, teve uma ocasião, rapaz, eu estudava no Colégio Batista, e teve um evento, não sei se você lembra, cara, quando veio em Volta Redonda Josué Irion, na ilha. Não tô Eu nem lembrado. sei que ano que foi, cara, mas Josué Irion, na ilha ali, depois do ano 2000, próximo ao ano 2000 ali. O pessoal vai saber, vai botar nos comentários aí o ano. Josué Irion. E aí cada igreja, assim, foi um evento organizado pelas igrejas de Volta Redonda, pelo Conselho de Pastores, não foi uma igreja específica. E cada igreja ficou responsável por uma atividade, por um desenvolvimento. Uma igreja ficou com louvor, outra ficou com recepção. E na época a IPV ficou com a dança. E me escalaram, rapaz, eu dancei na ilha, cara. Depois foi o resto do ano de zoação na escola, cara. Aquela época, aquelas roupas de cetim, aquela calça largona de cetim. Rapaz, foi seus zoação, amigos na escola. Rapaz, o resto do ano a galera me zoando, cara. Mas eu queria servir ao Senhor. Eu entendi. Era isso que estava no seu coração. Pois é, eu entendi também algo na minha adolescência. Muitos amigos meus se desviavam. Muitos que cresceram comigo ali com 14, 15, 16 anos, se desviavam. E eu entendi, quanto mais eu estiver envolvido com a igreja, menos envolvimento fora dela eu vou ter. Eu vou me blindar, eu não quero me desviar, eu não quero me afastar dos caminhos do Senhor. Então, eu passava na igreja, assim, praticamente todo o meu tempo livre, se eu não estava na escola, eu estava na igreja. Eu dormia na igreja. Né? A gente dormia no berçário, tinha eu e uns amigos meus. Tudo que tinha na igreja, a gente estava envolvido, a gente ficava lá e o pastor, o bispo, deixava, né? É legal, deixa os meninos aí. Sim, sob a supervisão, sob o olhar. Né? Então, assim, tinha pessoas responsáveis sempre, mas eu queria estar envolvido, né? Sempre. Mas, e aí, aos 16 anos, eu comecei a namorar a Claueli, a filha do homem, né? Filha do homem. Né? Vocês fizeram 20 anos de casado 20 agora, anos né? de casado. Nós casamos em 2005. Eu tinha 19, eu comecei a namorar ela com 16. E é uma outra coisa que eu entendi também. Se eu tenho um chamado, eu preciso encontrar uma esposa que tenha o mesmo chamado, o mesmo coração, o mesmo entendimento. Então, com 16 anos, eu estava procurando uma esposa, cara. Não é... Hoje, Você foi um adolescente incomum. Pois é. Foi um adolescente incomum, né? Com tantas experiências com Deus, né? E também procurando já uma esposa com 16 anos. Na época, não era tão comum. Hoje, menos ainda. Né? Um adolescente com 16 anos falando, eu quero arrumar uma mulher para eu casar. Porque eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Eu sabia que assim, não sabia o que exatamente, mas eu sabia que Deus tinha algo. E eu precisava de alguém que me auxiliasse nesses processos. Né? Então, com 16 anos, eu comecei a namorar ela, a Claueli, e logo depois, no ano seguinte, se eu não me engano, foi uma outra ocasião assim, de entrega para um chamado missionário. A Projeto Vida trouxe o David Keelan e o Apacentar. Lembra do Apacentar de Nova Iguaçu? Sim. Depois virou Toque no Altar a banda, né? Isso mesmo. Mas, se não me engano, a banda, antes de Toque no Altar, eu acho que era Apacentar mesmo o nome da banda. Da igreja, isso mesmo. E eles tinham feito uma música, mas eles não tinham gravado ainda. Era aquela música. A quem tenho eu no céu, além de ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Linda. E o David Keelan cantou essa música. Não, ela não tinha sido gravada ainda. E a gente estava nesse evento, eu e a Claueli, nós éramos namorados.
E ele cantou essa música e no final chamou, mais uma vez, teve aquele apelo para quem queria se entregar totalmente à vontade, aos planos do Senhor. E aí nós fomos os dois na frente lá, entendendo e tal. E a igreja estava começando um projeto que chamava Projeto Nazireu. Era 2 anos dedicados ao Senhor. A proposta era o jovem, né, que terminava o ensino médio de dar um período para Deus da vida. Até, enfim, já tinha uma turma, a igreja chamava de Escola de Treinamento Missionário, era a ETM. Já tinha tido uma primeira turma num formato, mas aí pensou-se isso, assim, 2 anos para Deus. E aí nós nos inscrevemos para ir para essa escola, eu e a Claueli. Só que aí eu não tinha terminado o ensino médio ainda. Ela é um ano mais velha que eu, ela terminava o ensino médio naquele ano, e eu tinha o 3º ano do ensino médio, eu estudava no Batista, eu fazia técnico em eletrônica. E na ocasião, não sei hoje se o curso continua no mesmo formato, tinha 1 ano a mais de técnica, tinha um 4º ano, eram 3 anos de médio, com algumas matérias técnicas, e depois tinha o 4º ano, que era só técnico. E um colégio particular, meu pai pagava escola particular para mim, e eu pensei o seguinte, falei, poxa, se eu sair e não terminar o ensino médio, né, pô, meu pai pagou escola particular, meu pai vai ficar muito triste. Aí eu decidi não ir. Sim. A Claueli foi, e eu não fui, mas aí eu comecei o seminário, esse seminário que eu falei, que eu era aluno mais novo, né? Aí eu entrei nesse seminário que a igreja estava organizando também ali. Então eu fiz 2 anos nesse seminário, na igreja, e a Claueli fez 2 anos interno no sítio lá. Mas ela viajava, e a gente continuou o namoro, mas ela viajava, às vezes ficava 3 meses fora, e a gente namorou meio que à distância. O primeiro ano de namoro, nós namoramos 3 anos. O primeiro ano foi normal. Presencial. Né? Foi um namoro presencial normal. E o segundo, né? os dois aí A partir híbridos. do segundo ano, foi um namoro também que não foi convencional. Foi já uma preparação para o chamado, para o propósito. Né? Tanto ela não priorizando o relacionamento, e isso eu tinha esse entendimento. Eu preciso de uma mulher que me ajude a crescer. Eu preciso de uma mulher que me conecte em Deus. Eu preciso de alguém que ame a Deus mais do que a mim. Né? E foi exatamente isso. E até no dia que ela foi, e não era um ambiente legal, era uma casa velha. Hoje a gente tem uma estrutura lá no PNL, a gente até faz. Hoje a gente tem esse seminário, até hoje a gente tem ele, mas hoje é um formato um pouco diferente. Fica 1 mês lá e depois o resto do ano em algum lugar, evangelizando, desenvolvendo prático. Né? Mas o dela era 2 anos com momentos práticos. Às vezes viajava, ficava um tempo fora e voltava para esse ambiente. Mas a gente não tinha o sítio ainda. E era um lugar que não era muito bonito, muito agradável. O dia que ela chegou, eu fui junto com ela. Ela ficou, não sei, não quero ficar Acho aqui, que não dá para ficar aqui, não. Não dá para ficar, não. E aí eu dei uma palavra para ela, né? Falei sobre a mulher de Ló. Né? Falei, não olha para trás, não. Né? Eu não queria que ela olhasse, porque eu enxergava naquela atitude dela, eu via nela a mulher que eu procurava em Deus. E aí ela falou, não, você está certo, eu não vou olhar para trás. E permaneceu, e aí nós caminhamos. Quando ela terminou o seminário depois de 2 anos, ela recebeu a proposta para trabalhar nesse seminário. E aí o bispo Zé Elias, meu sogro, né, pai da minha namorada na ocasião, ele virou para mim e falou assim, aqui, você tem um chamado? Você acredita mesmo que você tem um chamado? Eu falei, eu acredito, eu creio. Ele falou, vai lá para Peniel também, ajudar lá. Vai lá, ele falou dessa forma, vai lá, fala com o Kleber era o responsável na ocasião, fala com o Kleber que eu mandei você ir lá para ajudar no que for preciso. No que ele precisar de ajuda lá, você está indo para ajudar ele. E não me fez uma proposta formal, eu não recebi uma proposta de trabalho. Sim, sim. Né? E eu falei, tá bom. Eu vou. Aí alinhei, né? Eu tinha que ter dinheiro de passagem, né? Aí a minha mãe me dava o dinheiro de passagem para eu ir, que era lá em Amparo, né? Lá onde nessa ocasião já era lá onde é o Peniel hoje, Sim. nosso sítio lá. E o sogro estava te testando. Pois é, provando o coração, né? E a minha vó me dava material de higiene pessoal, que cada aluno lá tinha que ter o seu material de higiene pessoal. E eu fui para lá, né? E aí, nessa ocasião, eu terminei o ensino médio,
terminei o técnico. E aí o bispo me fez essa proposta e eu pensei, não sei se eu... E aí falei que eu ia, né? Não, eu vou. Aí depois eu pensei, falei, poxa vida, mas meu pai quer muito que eu faça a faculdade. E se eu não fizer a faculdade, meu pai vai ficar muito triste. E aí nessa ocasião, Deus falou ao meu coração, até quando você vai ficar fazendo a vontade do seu pai? Não estou de forma nenhuma dizendo que os pais tenham que ser desrespeitados. Normalmente, na maioria das vezes, o pai ele é um instrumento de Deus para nos conectar no propósito que Deus tem. Com né? certeza. E não estou dizendo também que é ruim fazer faculdade, de forma alguma. Mas, para mim, Deus me deu Na uma sua palavra história, muito naquilo que clara. Deus estava ministrando. Deus me deu uma direção muito clara. E até meio que para convencer meu pai, eu falei para ele que era como, e de fato era, né? Que era como uma faculdade de teologia, que eu ia para lá, eu fui para lá para servir, para ajudar, e também eu ia participar das aulas. Embora eu tinha feito seminário local, mas ele autorizou eu ir, meio não estava muito de acordo, mas não se opôs à minha ida, né? Então me abençoou para ir também. E aí nós ficamos lá 2 anos, não, ficamos 6 meses, foi janeiro de 2005. Eu fui para lá para auxiliar. Em fevereiro de 2005 eu fiquei noivo, porque a gente estava servindo junto lá no seminário interno. Em julho de 2005 eu casei e assumi o seminário. Olha só. Assumimos o seminário em julho de 2005. Então nós ficamos 2 anos e meio liderando ali. Depois assumimos a rede de crianças da igreja. Ficamos um período liderando a rede de crianças. E aí foi quando, já em 2012, final de 2012, a minha esposa teve um sonho que nós estávamos pastoreando em Madrid. Em Madrid. Em Madrid. Ela sonhou isso. Então a gente já é envolvido com missões, já trabalhando ali assim, tivemos um envolvimento com o seminário. Eu tive um período de 6 meses, mais ou menos, 7 meses, que eu liderei a juventude lá atrás, 2007, se eu não me engano, 2008. O pastor dos jovens foi para Portugal, enviado para começar a nossa primeira igreja em Portugal, e eu assumi a juventude da igreja em 2007 ou 2008, se eu não estou enganado, mas permaneci liderando o seminário também. E depois eu deixei a juventude, embora eu tivesse uma palavra de Deus clara para a juventude, mas eu decidi continuar com a escola de missões, porque eu amava missões. Foi o que eu disse, né? Não, Deus me falou muito claro que era para eu assumir a juventude. De uma maneira muito específica, muito clara, que era para eu assumir a juventude naquela ocasião. E eu pedi para continuar com o seminário, porque eu pensava, mas meu chamado é missionário. Né? Como é que eu vou deixar? Eu tô cumprindo meu chamado, eu tô aqui em missões. Mas esse é um outro ponto também que eu entendi no decorrer da minha vida. Muitas coisas que eu achei que já era o propósito, na verdade ainda eram processos. Então eu estava numa escola de missões, eu tinha um chamado missionário, mas não era o propósito, era processo. E aí Deus me direcionou para a juventude. E aí eu pedi para continuar com os dois, né? com o seminário também. E meu sogro falou, beleza, para mim melhor, que eu não preciso ver um líder para o seminário. Só que ficou pesado. Eu não dei conta de liderar os dois. E aí, 5 meses, 6 meses depois, ele me perguntou, se você fosse escolher, qual que você escolheria? Eu tinha uma palavra de Deus para a juventude, mas eu disse, não, eu escolho o seminário. Eu amo missões e tal. Eu falei, então volta para o seminário. E aí, naquela ocasião, acabou. Assim, ficou mais 6 meses, foi só problema dali para frente, só dificuldade, né? Só luta. Então eu entendi também, algo só é bom, só dá certo se você estiver no centro da vontade de Deus. A partir do momento que você sai, dura recalcitrar contra os aguilhões. Se Deus está te direcionando para um lado, você quer ir para o outro, você vai sofrer. Né? Não que no centro da vontade de Deus não haja sofrimento e lutas. Mas é diferente, as coisas fluem, né? Sim. Mas aí eu voltei para o seminário, e aí a gente depois começou a ter essas dificuldades, e aí veio a proposta de eu assumir a rede de crianças. E para mim foi um alívio, porque eu não estava aguentando mais. Estava pesado. Os problemas que vieram no seminário. Assumimos a rede de crianças. Eu fiquei 3 anos pastoreando a rede de crianças e fui para São José dos Campos. Assumi uma igreja que a gente tinha em São José dos Campos. Fiquei em São José também 6, 7 meses, mais ou menos. Já casado, você Já é casado. Claueli. E São José foi um tempo para a Claueli. Para ela
A preparação, o entender e processo de aprender Deus a na se vida abrir dela. para o chamado, né? Porque nós fomos para lá, nós assumimos a igreja, era uma igreja assim já estabelecida que nós tínhamos lá, o pastor tinha pedido para sair, para se desligar. E aí o culto que nós fomos para assumir era um culto de meio de semana, tinha umas 80 pessoas no culto, uma igreja legal, Sim, estabelecida. né? Um ministério de louvor, ministério de dança, aquela igreja organizada. E aí acabou o culto, um irmão virou para mim, Pastor Francisco, o senhor não me conhece, um presbítero, né? O senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor da sede. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Jovem. Falei, não, pode contar comigo, para o que o senhor precisar e tal, não sei o quê e tal. Eu falei, ó, que benção. E voltamos para Volta Redonda felizes, né? Tudo que um pastor que está chegando numa igreja rapaz. nova precisa, né? Aí, no domingo, nós voltamos para lá, para a escola dominical. Saímos cedinho de Volta Redonda, indo para São José. Na hora que eu cheguei na igreja, lá tinha 3 pessoas na igreja. Um casal de presbíteros que tinha sido de Volta Redonda e o proprietário do local, do imóvel, que era membro da igreja, que morava nos fundos do imóvel. Estavam os 3 no culto. Bom, eu já estou imaginando que o que falou foi o causador O que da falou, debandada. o pastor que estava saindo organizou, ele iria abrir uma outra igreja, ele não falou sobre isso, ele entregou o local, mas já estava organizando uma outra igreja e começou a reunir na casa do que falou comigo. Pode contar comigo. Eu imaginei que o que falou, né? E foi uma experiência Tinha uma história. muito difícil. Para Claueli, para minha esposa, ela falou, como é que pode alguém fazer isso, gente? Por que não fala o que está no coração? Ela ficou muito assim... ela, assim A experiência de traição é muito pois dolorosa, muito foi uma questão muito decepcionante. forte. E aí mas nós assumimos a igreja lá, né? E aí a Claueli falava assim, amor, não tem lógica a gente tá aqui. A gente tinha uma outra igreja em São José. Então a gente tinha esse local, que era um local até grande, cabiam umas 100 e poucas pessoas, mas indo 3. À noite foram 6, vieram mais 3, né? E ela falou assim, não tem lógica. Pega essas 6 pessoas, se elas não tiver como ir para outra igreja, longe da casa delas, paga um carro para todo culto levar elas lá e pronto, né? Vai gastar menos do que está gastando com a gente É a solução mais aqui, barata. né? Não tem lógica, a gente tá aqui, amor. E eu falava com ela, eu falei com ela assim, você tem razão, não tem lógica, mas nós não estamos aqui por lógica. Deus tem um propósito. Nós somos enviados e eu não vou pedir para ir embora. Se vier a direção para que isso aconteça, eu estou aberto, eu vim de obediência, né? Mas eu não vou pedir. Aí ela falava assim, eu não concordo. Aí ela falava assim, eu estou aqui em submissão a você como marido e a meu pai como pastor, mas eu não quero estar. E foi também um período difícil para mim, porque às vezes eu chegava em casa, ela estava chorando. Ela ficou meio assim, com sintoma de depressão. Na época nem se falava tanto em questão de depressão. É verdade. E ela ficou mal e tal. E aí eu ia para a igreja todo dia de manhã, eu morava perto da igreja, todo dia de manhã eu ia orar na igreja. E às vezes o irmão Jairo, que era o proprietário do local, que morava nos fundos, ele vinha orar comigo às vezes, né? Mas eu orava sozinho ali, clamando ao Senhor graça, pedindo entendimento. E aí um dia Deus falou comigo algo, cara. Eu cheguei em casa e falei com ela assim, falei assim, amor, olha, nós não estamos avançando aqui e a culpa é sua. Ela, que isso? Eu falei, pois é, a Bíblia diz que reino dividido não prospera. E você está dividindo. Eu te amo. Mas se você não tiver com seu coração aqui, se você não entender o que Deus quer fazer, nós não vamos avançar. Ela falou, você não me entende, você é insensível. Mas logo depois ela falou assim, você está certo, ora por mim. Eu quero pôr meu coração aqui. E aí organizamos, ela decidiu, ela fez balé muitos anos no Garcia, mas organizamos uma escolinha de balé de graça, colocamos uma aula de balé de graça, né? Na frente da igreja, ela começou lá, e aí em pouco tempo a gente tinha, já agora talvez 10 pessoas na igreja e 30 crianças no balé. Aí organizamos no final do ano a apresentação de balé, foi mais de 50 pessoas, mais de 50 convidados, as famílias das crianças que estavam, e Deus começou a fazer um negócio rápido logo depois disso, né? Mas aí foi assim, aí chegou no final do ano, nós viemos para Volta Redonda, todo ano tem um jantar de pastores aqui, e aí viemos para o jantar. Quando eu cheguei na casa do meu sogro, sentei no sofá, ele falou comigo assim, filho, aqui a rede de criança não adaptou muito
com a sua saída, né? A pessoa que assumiu a rede não adaptou muito, e o conselho achou melhor vocês voltarem para a rede criança. Aí a Cláudia, a gente estava junto, ela olhou para mim e falou assim: eu não sei se eu estou feliz ou se eu estou triste. Porque agora que eu decidi pôr meu coração lá... Agora que ela estava com o né? coração agora lá, que ela, frutificando. pô, o negócio frutificando. Imagino super envolvida com as crianças, com as famílias ali. E aí eu falei com ele, falei, não, eu tô aberto. Eu fui para lá de base de obediência e volto de base de obediência. E aí voltamos para a Rede Crianças. Fiquei, acho que uns 3 meses. Eu tinha uma casa aqui em Volta Redonda, estava alugada, e a pessoa não falou, não, eu vou terminar o contrato. Tá no meu prazo. Só se aí. arrumar uma outra casa para mim que eu goste. Aí, falei, não, então vamos buscar. Não quis alugar uma outra casa, mas a gente vai achar uma casa e tal. Mas fiquei uns 4 meses morando na casa do meu sogro. E... enfim, mas aí retornamos. E aí a pergunta foi sobre a Igreja de Madrid, né? Então a gente... foi aí já, mais ou menos no final de 2013, a minha esposa teve um sonho com Madrid. E aí, naquele ano, em julho de 2013, no final de 2012, ela sonhou, e aí eu falei com ela, assim, vamos orar. Não fala para ninguém. Que se falar, se o seu pai ficar sabendo que você sonhou isso, ele manda a gente para lá amanhã. Já financia a passagem, pode ir. Mas vamos orar, vamos ver se é de Deus mesmo. Se for de Deus, vai acontecer. E aí, no Encontro de Pastores, em julho de 2013, o pastor que era responsável pelas igrejas na Europa, ele veio para esse Encontro de Pastores nosso, e nós sentamos. Era o pastor que tinha sido pastor dos jovens, foi meu pastor nos jovens, e ele sentou comigo numa refeição e falou assim, olha, nós estamos com um projeto de uma igreja em Madrid, e Deus pôs no meu coração vocês. E eu falei, olha, conversa com o bispo lá, vê o que vocês acertar, eu tô dentro, tô aberto, na direção que vier. E não contamos também. Depois que estava tudo já certo para a gente ir, que nós expusemos esse sonho, né? Que a Cláudia tinha sonhado, Sim. nós estávamos pastoreando em Madrid, né? E aí, em julho de 2013, nós demos entrada no visto, no processo de visto, e fomos para Madrid em janeiro de 2014. Chicão, vocês, né, viveram... foram 3 anos lá em Madrid. Sim. E agora, mais recente, né, Deus está proporcionando vocês estarem discipulando os pastores da família viva lá na Europa, também em Portugal, Espanha, né? Quais as diferenças que você consegue ver diferença nesses 10 anos, 12 aí, da questão do evangelho, da abertura do evangelho, dessa primeira experiência lá na Europa? Lá na Europa, né? Olha, tem muita diferença, cara. Assim, realmente, nesses 10 anos vai fazer 10 anos. Tem 8 anos que eu voltei. Eu fiquei 2014 a 2017 em Madrid. Portugal, principalmente, é outra atmosfera hoje para as igrejas. Muitas igrejas sérias indo para lá. O que a gente viveu na ocasião que nós assumimos lá, a gente assumiu logo depois de uma crise financeira que tinha acontecido. Acho que em 2009 teve uma crise financeira forte. E muitas pessoas sentiram por quê? Haviam trabalhos, né, assim, na Portugal e Espanha, só que muita gente independente. Muita gente que foi para lá, assim, às vezes tinha alguma ligação com uma igreja, mas não tinham projetos organizados de expansão de igrejas. Alguns, talvez, mas não eram muitos. Então, muito líder autônomo, entre aspas, né? E aí, quando entrou a crise, essa turma não conseguiu se sustentar e foi embora. Então, quando nós chegamos lá, tinha muita gente ferida, decepcionada, né? Assim, com dificuldade de confiar, né? Gente que estava lá vivendo, que não quis ir embora, mas que o pastor abandonou o trabalho e foi embora, né? Então, hoje eu vejo muitas igrejas, alguns até meio que criticam, né? Que aí as igrejas estão... É como se fosse uma questão... Franquia, né? Franqueando. Mas muitas igrejas sérias, fundamentadas, estão de maneira organizada promovendo uma expansão do evangelho na Europa. É um reavivamento, na verdade, porque o evangelho que nos alcançou foi o que veio da Europa. Né? E hoje havia uma profecia de alguns anos atrás
de que o Brasil seria celeiro para as nações, né? E que a porta da Europa seria Portugal. E realmente a gente tem visto isso acontecer de uma maneira muito forte, muito forte. Então, as feridas que ficaram abertas lá do passado, né, dessa decepção, hoje, por conta desses projetos, né, Deus está curando essas feridas, né, e pessoas ali também estão conhecendo Jesus, né, chegando a essas igrejas que estão se formando ali. Sim, Uma terra muito mais fértil. Sim, assim, hoje existem, assim, a gente tem trabalhos em Portugal e Espanha. Itália a gente tem uma célula em desenvolvimento, mas nós temos 6 igrejas em Portugal e 4 igrejas na Espanha. Embora houve em 2000 eu voltei em 2014, 2017, 2018, a gente teve uma situação lá que esse pastor que começou as igrejas lá, ele entendeu também, assim, e ele se desligou da Família Viva, né? Se desligou da IPV. E aí algumas das igrejas que ele tinha plantado saíram junto com ele. Então nós ficamos em 2018, nós não ficamos com nenhuma igreja na Espanha, porque inclusive a igreja que eu comecei em Madrid, quando eu vim embora, foi um outro pastor para lá, e nessa ocasião esse pastor decidiu desligar também, né? E acabou que alguns irmãos que não concordavam acabaram saindo, mas foi feito esse desligamento. Então nós ficamos sem nenhuma igreja na Espanha e ficaram 2 igrejas em Portugal. Em 2019, acho que é isso, 19, eu assumi o discipulado lá. Eu estava aqui, eu já tinha voltado para Volta Redonda. Foi 2019, 2020. Enfim, eu sei que logo depois nós assumimos esse discipulado com 2 igrejas. A gente tinha 2 igrejas em Portugal, uma terceira começando, né, um casal sendo enviado para o Porto e um casal sendo enviado para Sevilha, para recomeçar um trabalho na Espanha. E aí eu assumi o discipulado com eles e a gente começou a desenvolver um trabalho juntos ali, né? E aí, hoje, nós temos, aí já são 6 igrejas em Portugal e 4 igrejas na Espanha. E você Foi praticamente um recomeço do nosso trabalho lá, né? Certo. E você está responsável pelo discipulado desses pastores que estão lá Sim. na Europa, o acompanhamento a nível pastoral, de cuidado Sim. com a vida deles, né? Hoje eu os discipulo. A gente tem 4 anos que eu tenho ido lá todos os anos, né? Nós fomos, né, eu e minha esposa, o primeiro ano a gente pregou nas 2 igrejas. Tinha um trabalho começando em Sevilha e um trabalho começando no Porto. Então a gente tinha uma igreja no sul de Portugal, em Vila Real de Santo Antônio, que aí os irmãos que estavam começando em Sevilha vieram para esse culto, nós pregamos ali nesse culto em Vila Real. E os irmãos que estavam começando no Porto vieram para Almada. Almada no centro de Portugal, Porto mais ao norte, mas alguns irmãos vieram, um carro, 2 carros desceram para Almada e nós pregamos lá também. Foi o primeiro ano que nós fomos. O segundo ano nós organizamos uma conferência no sul de Portugal, em Vila Real de Santo Antônio. Então aí já veio um ônibus do Porto, já veio um pessoal de Almada, já veio um grupo maior, umas 30 pessoas que estava desenvolvendo já em Sevilha, e fizemos a conferência com 150 pessoas em Vila Real de Santo Antônio. No terceiro ano, nós fizemos a conferência no Porto, já, né? E aí foram 300 inscrições, 300 pessoas aproximadamente, que se reuniram no Porto de Portugal e Espanha. O ano passado, ou melhor, esse ano foi o 4º ano que nós desenvolvemos uma conferência lá. E aí nós fizemos esse ano 3 conferências. No norte, então reunimos lá no Porto, uma média de 150 pessoas. No sul, uma média de 150 pessoas. E na Espanha, foi a primeira vez que a gente fez uma conferência na Espanha, mais ou menos umas 150 pessoas também. Que bênção, né? Que alegria. 450, 500 pessoas. Né? Então, assim, o trabalho tem desenvolvido, tem avançado e realmente eu penso também que o fato de outras igrejas estarem desenvolvendo no país... Isso favorece muito, porque espiritualmente muda a atmosfera, é mais crente orando, né? É mais intercessão sendo movida, porque as igrejas que estão desenvolvendo trabalhos lá
tenho a turma que ora pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Sim. É mais anjo sendo mobilizado para a nação, né? Então eu penso que de nenhuma maneira é concorrência, não são igrejas concorrentes. É o reino que está avançando na terra, né? É o reino que está avançando na nação. E a gente tem o privilégio de fazer parte disso, né? E essas igrejas já estão assim um pouco bem estruturadas, né? Caminhando. E aí eu queria te perguntar, Chicão, o evangelismo lá, ele está se dando também por esse movimento de células, pelo movimento de um cristão ganhando outro cristão, abrindo a sua casa? Essa é a realidade do evangelismo lá na Europa? Sim. A gente promove ações evangelísticas. Eu penso que a ação evangelística ela é algo muito importante e a gente não pode abrir mão dela. Mas nada é mais poderoso que o relacionamento diário, né? Então, a ação evangelística, o europeu, de uma maneira geral, ele se diz, na grande maioria, ele se diz agnóstico, né? Ou ateu, mas assim, o mais comum é o você ouvir que a agnóstico. pessoa é agnóstica. Ela até acredita que existe alguma coisa, mas ela não quer saber a respeito disso, né? Ela não pode provar a inexistência de Deus, mas nada convence também Que Deus existe. da existência, né? Então, assim, a forma de mudar isso é através do relacionamento. O imigrante que está lá, muitas igrejas, na verdade, assim, a maioria das igrejas brasileiras, o início ela vai se organizar com brasileiros, né? As nossas igrejas na Espanha, por exemplo, o começo são latinos na grande maioria. A gente sempre orienta os pastores a desenvolverem o espanhol. Nós não temos as 4 igrejas que a gente tem lá na Espanha, os cultos são em espanhol, não são cultos em português. Porque a gente alcança latinos, a gente alcança o próprio espanhol, né? Mas em Portugal, a gente percebe isso também, porque o nativo, o europeu, o espanhol, o português, ele se diz agnóstico principalmente por ser ferido com a questão da religião. Então, às vezes, você convidar para ir na igreja, o cara não quer saber de igreja, né? O imigrante, ele até vai na igreja, mas ele tá ali para ganhar dinheiro. Ele foi para lá para trabalhar. Então, ele vai na igreja, se ele tem uma base de fé, né? Ele vai na igreja porque quer oração, ele quer bênção, ele quer trabalho. Pô, ora por mim que eu preciso arrumar um emprego, um trabalho. As questões de né? residência também. Pois é, questão de documentação. Então, assim, ele não prioriza também, ele não tem vínculo. Ele está ali envolvido, se surgir Um frequentador. um trabalho num outro país melhor, ele vai para lá, para outro país, né? Só que aí, o que a gente vê nesse desenvolvimento? No primeiro momento, nos primeiros anos lá, até no outro tempo que nós estivemos, era muito difícil as pessoas abrirem as casas, né? Você desenvolver um trabalho em casa. A gente desenvolveu, durante muito tempo, um projeto chamado Casas de Promessas, que a gente ia nas casas para orar. E aí tentava, algumas a gente até conseguiu converter esse ambiente numa cela e permanecemos durante muito tempo. Mas o propósito inicial casas. era a oração, Era uma ação evangelística. Era uma né? estratégia para eu entrar na casa. Porque também o europeu, ele só leva em casa quem é muito íntimo. Se você quer marcar uma coisa com ele, ele vai marcar na cafeteria. E o imigrante, muitos imigrantes não moram, eles moram junto com outras famílias. 2, 3 famílias compartilham o mesmo apartamento. Isso é muito comum também lá, porque o aluguel é muito caro, né? Então é uma realidade também. Só que de uns tempos para cá, a gente tem trabalhado essa questão. Olha, o imigrante ele precisa de relacionamento, ele está atrás de relacionamento. E o europeu, por mais que esteja ferido, ele também quer relacionamentos. E a célula é o melhor, é o ambiente, é a estratégia para promover um relacionamento mais próximo, né? Então, as nossas igrejas, de uma maneira geral, normalmente a implantação, a gente começa com a célula, o pastor na casa dele, às vezes um irmão, a igreja do Porto, por exemplo, nós começamos dessa forma. Foi enviado um casal para o Porto e tinha uma família que foi de uma igreja nossa que tinha ido a trabalho para o Porto. Então, o casal de pastores foi lá e falou, contacta esse pessoal e vê lá,
Aí começou na casa desse pessoal uma célula, e na ocasião eu orientei o pastor. Começa um dia na semana, você vai na casa dele, e um outro dia da semana você abre na sua casa, mas não é para ele vir na sua casa, não. Você vai ter a célula na casa dele, para ele convidar pessoas que são no relacionamento dele, você vai desenvolver a célula na sua casa. E o final de semana, você não vai fazer culto aos domingos com o irmão. Você já está indo na casa dele na quarta-feira, né? No domingo, você vai organizar atividade de relacionamento. Vai organizar um piquenique, vai organizar um almoço, vai organizar alguma coisa tentando conectar as pessoas. Então, a gente estabelece até como processo, né, protocolo. Os primeiros 3, 4 meses é célula durante a semana e buscar, ao final de semana, alguma atividade de relacionamento. Até que a gente, quando está aí, depois de 3, 4 meses, tem um grupo já de pelo menos umas 30 pessoas reunidas começa nessas a pensar. células. Aí a gente aluga um espaço de um hotel. Aí marca um primeiro culto no hotel. Né? Então, assim, poxa, vamos fazer uma ceia. É um culto. Não começa a igreja... a igreja já começou na prática, né? A igreja é onde 2 ou 3 estão reunidos. Sim. É a igreja, Jesus está presente. Mas aí a gente faz um primeiro culto no hotel. E marca o próximo culto para daqui a um mês. E aí continua desenvolvendo a célula, o relacionamento com o pessoal. Daqui a um mês faz o segundo culto e já marca o próximo para daqui a 15 dias, no hotel. Né? E aí, depois, no terceiro mês, já começa no hotel semanalmente. Então você já tem um grupo de pessoas ali envolvido, de certa forma. A ideia também é desafiar, nesse momento, os irmãos que estão participando na questão de dízimos e ofertas, que aí a igreja mantém o obreiro que está lá, mas esse desenvolvimento local, se é preciso, a igreja também é acionada. Mas o ideal é, nesse momento que vai alugar o hotel, a gente começar a recolher dízimos e ofertas para pagar esse aluguel com as ofertas recolhidas, né? E juntos vocês estão também desafiando essas pessoas que estão nas células, estão fazendo parte dessa igreja que está nascendo, a também ser um cristão que evangeliza, que está imbuído na missão, né? A ser igreja de fato, e em não todos os aspectos. Cristão consumidor, né? Que a gente, às vezes, Exato. aqui no Brasil, tem muito essa noção, né? De pessoas que só estão ali dominicalmente, não se envolvem no ser igreja na sua completude, né? Exato, exatamente. E aí a gente vai desenvolvendo uma igreja saudável. Outros lugares, por exemplo, aconteceu um pouco diferente. Em Braga, por exemplo, o casal chegou lá e aí a gente fez um vídeo no Instagram. Eu estava com eles lá, gravei um vídeo, assim, nós estamos chegando em Braga, Igreja Família Viva, tá? Na América Latina, no Japão, na África, em Portugal, em vários lugares, agora estamos chegando em Braga. Você que está procurando uma igreja, clica aqui no botão, aqui, saiba mais. Impulsionamos esse vídeo. E entrou um montão de gente, entrou, sei lá, acho que umas 40, 50 pessoas clicaram e entraram no grupo de WhatsApp que a gente organizou lá. Aí o pastor estava lá, organizou um café, chamou esse pessoal para um café numa cafeteria. E aí a primeira reunião lá no hotel, aí ele já direcionou esse pessoal para uma reunião no hotel e com uma célula na casa dele durante a semana. E aí a primeira reunião no hotel tinha 40 pessoas. Já assim, no segundo mês, né? E logo depois, a igreja Alcance, em Braga, do Luciano Subirá, Sim. Eles estavam saindo para um outro local, e aí o corretor do imóvel lá procurou o nosso pastor, falou assim, a Alcance está saindo, interessa vocês entrarem nesse local? Aí ele me chamou, falou, Chicão, o cara me ofereceu aqui. Oportunidade. Eu falei, cara, não, pode falar, vê o que precisa, e nós estamos entrando aí, que o lugar já estava pronto, né? Não precisaria ter gasto com obra, porque já estava pronto, era uma igreja, né? A Alcance saiu para um lugar maior e a gente ficou... E foi até interessante que na inauguração desse local novo da Alcance, o Luciano Subirá foi lá para a inauguração. E o nosso pastor lá, o Rafael, ele fez amizade com o pastor da Alcance lá de Braga. E ele foi convidado e aí foram almoçar juntos. E foi almoçar junto com o Luciano Subirá. E o Luciano falou com ele assim, rapaz, eu fico feliz de saber que uma igreja séria está entrando no lugar que nós saímos. Porque, normalmente, quando a igreja muda de lugar, algumas pessoas que... Pegam o ponto, né? Comercialmente falando ali, né? E o ponto que fica ali
tem gente que escolheu estar ali pela comodidade. É verdade. Então, a pessoa que mora perto escolheu estar ali por ser um local perto, se o outro local, se o novo local é longe, a pessoa não vai, ela vai permanecer ali. E realmente teve algumas famílias que permaneceram. E o Luciano Subirá falou com ele assim, com o Rafael, o nosso pastor, oficial: eu fico feliz em saber que uma igreja séria está entrando aonde nós estamos saindo e as famílias que ficarem vão ser bem cuidadas. Achei legal demais, cara, a fala do Luciano Subirá para o pastor Rafael, para o nosso pastor lá, né? Ter esse testemunho de uma igreja séria, né, e dar essa segurança. Para eles, Pois essa é. alegria, mais do que uma segurança, né? Uma E alegria. essa mentalidade de que nós estamos cooperando, é reino de Deus. Não cara. há uma Né? competição. Claro que o pastor local ele tem os seus desafios locais, Claro. a igreja, a denominação, ela tá ali desenvolvendo um projeto, a igreja precisa crescer, precisa avançar, né? Mas essa mentalidade de que é reino de Deus, nós não estamos ali para competir, nós não estamos ali para ver quem vai ser maior, embora cada um de nós tenha os seus projetos pessoais, seus objetivos, mas essa mentalidade dele, ó, fico feliz de saber que as pessoas vão ficar numa igreja séria, né? Achei legal demais, né? Não é à toa que é alguém que é uma referência para o Brasil inteiro, né? É verdade. Chicão, você falou muito de experiências com Deus que você viveu na adolescência, em toda fase da sua vida. Você falou agora sobre a importância dos relacionamentos no evangelismo, na maneira do ser igreja. E você, num café desses nossos aí da unidade, né, que a gente participa, você falou muito ali sobre células e sobre um momento que você viveu mais recente de você retornar a ter uma célula na sua casa. Imagino que já viu ali muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas desses relacionamentos tendo ali experiências com Deus. E a gente vê, às vezes, o membro da igreja, ele se limitando muito a pregar o evangelho, uma coisa simples, né, assim, de abrir a casa. Eu sei que tem muitas complexidades em abrir uma casa, né, dos horários, do trabalho, de abrir uma casa, né? Mas o que você poderia falar para esse membro da igreja, assim, esse cristão, assim, que não está engajado na missão de pregar o evangelho, sobre os privilégios e as bênçãos, né, de estar pregando o evangelho, Sim. seja através de uma célula ou de outras coisas que Deus for direcionando essa pessoa? Sim, eu penso que nessa última hora, a igreja que vai prevalecer ou permanecer é a igreja nas casas, né? Então, assim, a gente precisa entender, cada cristão, esse compromisso de ser igreja, né? Então, é claro, poxa, às vezes eu não tenho a condição de abrir a minha casa, mas que eu esteja, então, envolvido em alguma célula, alguma casa, participando, convidando pessoas para estarem ali. Porque, como eu falei, muitas pessoas, às vezes, não recebem um convite para ir na igreja. Na igreja ela não quer ir. Mas se ela é convidada para ir na casa, eu tive muitas pessoas, amigos na academia, pessoas que eu conheci, que falaram: eu reúno um pessoal na minha casa lá, a gente compartilha um texto da palavra, a gente conversa algumas coisas, e aí a gente convida para vir. No ambiente de adolescente, às vezes é até mais fácil, né? Porque às vezes chama para jogar videogame. Aí ele chega lá, tem uma célula acontecendo, eles vão jogar videogame depois. Mas tá ali e acaba que é envolvido por aquela atmosfera de comunhão, Da de presença de relacionamento. Deus, da comunhão. Exato. O ser humano, ele tem um vazio que eu penso que é do relacionamento com Deus e do relacionamento com pessoas. Ninguém vive sozinho, né? E aí a gente precisa entender isso como igreja, que a nossa responsabilidade é conectar pessoas em Deus como igreja. Mas não tem como eu conectar ninguém em Deus se eu não conectá-lo em mim primeiro. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos, né? O que é uma videira? Uma videira é basicamente ramos entrelaçados. A videira não é uma árvore frondosa, com galhos. Não, a videira são ramos que tem uma estrutura muitas vezes frágil, né? E aí aqueles ramos crescem em cima daquela estrutura e se entrelaçam. E aí você já não sabe o que é o que, mas e aí você fala: não, aquela ali é a videira. Não, mas aquele ali são os ramos. Não, mas é a videira. Mas, na verdade, a videira são ramos entrelaçados. Então, não tem como eu conectar ninguém em Jesus que não esteja conectado em pessoas. Então, eu penso que entender esse modelo
É mais do que um modelo, ou mais do que uma estratégia. Na verdade, é a visão da igreja que Jesus estabeleceu. É a visão da igreja primitiva, né? Essa igreja onde pessoas assumem a responsabilidade de compartilhar no dia a dia a mensagem do evangelho. Mesmo que em alguns momentos você não use uma teologia ou uma homilética, uma palavra preparada, organizada, é viver a palavra. Atos 2, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, que eles caíam na graça do povo, né? Tinha a doutrina dos apóstolos, né? Tinha uma liderança organizada, tinha comunhão, tinha parte do pão, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então eu acho que acaba que, ao mesmo tempo que a gente tem que ser muito intencional em algumas coisas, a partir do momento que, se a gente faz o que precisa ser feito, o desenvolvimento é orgânico. Né? É como, eu vou plantar, falando dessa questão de semeadura, né? Se a gente vai plantar, existe um processo intencional no plantar. Você tem que preparar a terra tem que estar em condições de ser semeada, né? E alguém tem que preparar a terra, alguém tem que lançar semente, alguém tem que jogar água, mas a partir do momento que starta o processo, o crescimento ali é orgânico, natural. Né? Então eu penso que é mais ou menos isso. O próprio contexto ali da parábola do semeador, né? A Bíblia fala que parte da semente caiu na beirada do caminho, parte da semente no terreno com espinhos, parte da semente no terreno pedregoso, né? E só produziu o que caiu na terra boa. Né? Agora, na verdade, toda a terra é boa. O problema da terra com espinhos não era a terra, eram os espinhos. Né? Então, como um agricultor, até a Bíblia fala que o semeador saiu a semear. Né? Parte da semente caiu. Né? Eu penso que, na verdade, aquele foi intencional em plantar, ele plantou na terra boa. E se eu tenho um terreno que é espinhoso e eu quero plantar nesse terreno, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os espinhos, é arrancar. E aí eu penso que às vezes eu não vou ter o membro da igreja, mas como é que tem uma pessoa lá com tanto problema, o casamento lá separando, eu não sei o que fazer. Então você vai levar para um ambiente onde há um relacionamento, onde há um líder, ainda que basicamente ele tem uma preparação para estar ali, para orientar, mas se ele não souber fazer, isso a gente até fala às vezes, quando a gente motiva alguém para começar uma célula, um GC, fala, mas e se eu não souber responder? Eu falei, você fala assim, ó, eu não sei, eu vou procurar saber, semana que vem eu te explico. E você vem, você me pergunta, né? Se eu não souber, eu vou buscar um meio de saber. Se eu não souber lidar com a situação, traz pra gente. E aí é ir envolvendo a igreja nessa responsabilidade, tanto de cuidar, né? Porque no passado o pastor cuidava de todo mundo da igreja. De todo mundo, sozinho. Né? Acabava o culto, até hoje, assim, a gente vê que tem os pastores mais antigos se esforçam muito, acaba o culto, vai para a porta para cumprimentar. Isso. Mas uma igreja com mais de 100 pessoas... Já não dá. Já não dá para o pastor cumprimentar todo mundo. A igreja tem 3, 4, 5 portas de acesso. Qual delas o pastor vai ficar, né? Eu vejo, e isso é maravilhoso. O bispo Zé Elias acaba o culto, ele desce e fica ali embaixo, né? Tenta cumprimentar algumas pessoas ali, 2.000 pessoas no culto, ele tenta, tá ali, acessível. Sim. Mas a igreja que cresce é aquela onde a gente desenvolve pastores, desenvolve líderes, desenvolve obreiros. Né? Até, na verdade, falando de obra, Jesus disse para os discípulos orarem, ele não disse para os discípulos pedirem ao Senhor que enviasse ovelhas. Ele disse que o Senhor enviasse trabalhadores, enviasse obreiros. Né? E aí eu penso que eu, como líder, eu preciso desenvolver obreiros. Na plantação de igreja, ainda mais. Jesus veio ao mundo para plantar uma igreja. E o que ele fez? Discípulos. Tinha multidão que ele alimentava, mas ao alimentar a multidão, ele treinava os discípulos. Né? Tinha a turma que ele pessoalmente tocava, acessava, expulsava o demônio, curava, né? Mas ele estava. O propósito principal era treinar os discípulos, formar pessoas que fizessem para que os discípulos continuassem. Para que os discípulos continuassem a missão. Você teve uma missão muito especial, não sei se eu posso falar assim, eu acho que foi liderar o Grow Up, né, a juventude
da Família Viva. E foi um ministério também, assim, onde Deus frutificou muito esse discipulado, essa formação de líderes. Você fez uma transição muito boa lá com o pastor Carlinhos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse período da sua vida com a juventude lá na Família Viva. Sim, foi algo muito especial. Como eu falei lá atrás, Deus me deu uma palavra para assumir a juventude e eu retrocedi nessa palavra. E eu gosto de dizer que é como a vontade do Senhor é como uma rota de GPS, né? Quando a gente inicia ali, a rota é calculada e normalmente a rota, a primeira rota calculada é a melhor, né? É a melhor opção de rota. Mas às vezes a gente pode errar. A gente não entendeu bem a instrução e a gente pegou uma saída errada. E aí o que o GPS faz? Ele recalcula a rota. Então, em alguns momentos, ele vai recalcular uma nova rota, mas o destino é o mesmo. Em alguns momentos, ele vai te fazer dar uma volta para voltar no ponto que você errou, no ponto que você saiu. E eu vejo, de certa forma, que na minha vida aconteceu isso. Ele recalculou, eu vim para a Rede Criança, nunca entendi que eu tinha um chamado para trabalhar com o Ministério Infantil, mas foi algo muito, muito especial na minha vida. Produzimos, acho que 5 musicais autorais, fizemos música, fizemos história, produzimos DVD na ocasião, né? Até hoje tem a Turminha Viva, que são personagens que nós criamos, desenvolvemos na ocasião lá. Hoje nós temos pastores que foram crianças quando nós assumimos, quando nós fomos pastores da Rede Criança. Tem uma missionária, a Nilmara, que está na África. Ela foi criança, foi líder de célula com 8 anos de idade no nosso ministério ali, né? Mas, enfim, assumimos a Rede Criança, São José, Madrid, aí voltamos de Madrid com um projeto em São Paulo, de começar uma igreja em São Paulo. Fiquei 6 meses em São Paulo. Na capital. Fiquei 6 meses em São Paulo e aí a gente teve um problema, assim, um problema entre aspas, né? Houve uma necessidade para que o bispo Zé Elias falou que pensou na gente assumir a juventude. E eu falei, tô aberto, vamos lá e tal. E quando eu vim assumir, foi logo final de 2017, se eu não me engano. Eu vim em janeiro de 2017. Final de 2017 foi quando eu assumi a rede de jovens na ocasião, né? A gente tinha um trabalho separado de adolescentes e jovens. Eu assumi a rede de jovens. E aí eu entendi que eu tive uma palavra de Deus e que Deus me trouxe de volta para o ponto que eu saí, né? Muitas coisas aconteceram. Eu penso que eu voltei já num outro momento, com um outro nível de maturidade. Crescimento, tantas experiências que você viveu. O próprio pessoal da igreja local, quando nós fomos, eles nos enxergavam de uma forma. Quando nós voltamos, Sim. Já era uma outra visão que as pessoas tinham da gente. E aí assumimos os jovens. A questão do Grow Up foi algo que Deus pôs no nosso coração, esse nome, né? Antes não tinha. Era Juventude PV, né? Eram jovens da igreja e Deus deu pra gente esse nome, Grow Up. Assumimos o discipulado com o pastor dos adolescentes na ocasião, que era o pastor Carlinhos, mas começamos a trabalhar essa visão de uma juventude conectada, né? Dentro das 4 faixas etárias. Dentro das faixas etárias. Tive uma inspiração muito, muito grande no pastor Marcos Madaleno. Li logo que eu assumi os jovens. Ministério com o Jovens. livro Ministério com Jovens. Organizei, fui lá visitar o Marco Madaleno, pedi um gabinete com ele lá, troquei uma ideia com ele, pedi orientação para ele em muitas coisas, né? E começamos a desenvolver essa questão das faixas etárias, né? Primeiro, os jovens casados. A gente queria trazer o jovem mais jovem para o ambiente do culto de sábado, né? E aí desenvolvemos primeiro esse ambiente de jovens casados e depois esse ambiente de jovens adultos, que hoje ele é, de certa forma, ainda conectado, mas é um discipulado específico e a gente tem feito uma vez por mês um culto separado com jovens acima de 28, né? Mas eles estão juntos no mesmo ambiente ali do jovem, do Grow Então, Up. na sexta-feira tem os adolescentes, né? Na Ação Teen. Isso. E no sábado, Grow Up. Que são jovens. E paralelo tem o Grow Up A2, que são jovens casados, né? E também, no início lá, tem o Metamorfose, que são os pré-adolescentes, que é antes da nação. Que bênção, pastor. Muito bom poder bater esse papo com você aqui, conhecer bastante assim da sua história, das experiências
com Deus. E talvez uma última aqui, vamos ver se você está preparado para isso, assim, né? Nessas experiências de viagem missionária, assim, em outras culturas, às vezes tem umas coisas lá que a gente não está acostumado, né? Você tem uma história engraçada, assim, de repente de uma gafe, de uma coisa envolvendo ali alimentação, que você estava ali achando que estava super bem, depois descobriu que não era muito bem assim. Né? Será que vem na sua cabeça aí alguma história engraçada aí dessas viagens missionárias que você fez aí? Rapaz, pois é, na África agora teve algumas coisas, assim, a gente comeu algumas coisas diferentes lá, né? Comemos gafanhoto, Olha né? só. Gafanhoto, mas não teve propriamente uma situação engraçada assim, né? Mas a gente teve algumas experiências fortes ali na África, nessa questão cultural. Ali eu acho que vale a pena compartilhar. A gente teve um momento lá, numa noite, onde a gente, depois do culto, fomos tirar fotos, né? Assim, os casais, fazer foto. E a minha esposa, ela sempre gosta de fazer foto dando beijinho. E aí brincamos, não, vamos fazer foto, os pastores dando beijinho. E aí chamamos os pastores que são africanos. Nós temos, nas igrejas na África, são 9 casais de pastores na África. Dos 9, 6 casais são africanos. Apenas 3 casais são brasileiros, né? Então os casais brasileiros fizeram os beijinhos, os africanos não quiseram dar beijinho de jeito nenhum. Ficou aquela torta de E climão não já, quiseram né? dar beijinho e tal. E enfim, aí deixamos. Aí no outro dia a gente separou. Aí durante o dia era só os pastores. E separamos homens e mulheres para falar sobre casamento, sobre relacionamento. E eu perguntei, por que Não teve o beijinho, né? vocês ficaram tão assim incomodados com a brincadeira? Aí um primeiro levantou e falou assim: não, é porque nós nunca vimos nossos pais se beijando. Então é difícil pra gente. Aí um segundo levantou e falou assim: não, isso não faz parte da nossa cultura. Nós aprendemos que se demonstrar carinho para mulher, ela vai querer montar na gente. Aí um terceiro levantou e disse: eu acho hipocrisia dar beijinho na frente. Muitos dão beijinho e bate na mulher em casa. Eu acho isso hipocrisia. Aí começou a ficar aquele climão, né? Aí um quarto levantou e falou assim: eu demonstro carinho para minha esposa dando comida para ela, dando o que ela precisa. Aí eu senti aquele climão e falei: gente, então eu peço... Não, ainda bem que você estava no ambiente ali de um discipulado Eram íntimo, só né? pastores, eram pastores, né? Mas ficou aquele climão, eu falei assim: olha, eu peço desculpas, né? Se eu ofendi, se vocês se sentiram ofendidos com a brincadeira, né? Então não foi minha intenção, eu peço desculpas. Aí o mais velho do grupo, que não é nem pastor, é um diácono, mas é o mais velho, um ancião da igreja lá. E na cultura eles também têm essa questão de respeitar o ancião. Aí o senhor levantou a mão e ele falou assim: o pastor Francisco pede desculpas se ele nos ofende, se ele nos ofendeu. E aí eu pensei, pô, vai me dar agora uma lição de moral com força, que eu tenho que aprender a respeitar para não ter que pedir desculpa e tal. Aí ele continuou: o pastor Francisco pede desculpas. Eu penso que o pastor Francisco está entre nós como um enviado de Deus. E ele tem trazido tanta sabedoria, tantos conselhos, com tanta sabedoria. Eu penso que o pastor Francisco precisa ter liberdade para dizer o que Deus pôs no coração dele. Nenhuma cultura avança se ela se fecha em si mesma. Pastor Francisco, fique à vontade, fale o que Deus pôs no seu coração. Aí mudou o clima da reunião. Aqueles que estavam meio... Sim, escandalizados. É o ancião, é o mais velho do grupo, né? Então nós temos que respeitar o que ele disse. E aí passaram a me respeitar mais porque o ancião estava me respeitando, né? Então é uma questão cultural muito, muito legal, e que ficou né? um aprendizado muito grande para todos ali. Né? Obrigado, pastor Chicão, por esse último compartilhar. Palmas aí para o pastor Chicão. Pastor Chicão, você gosta de pão de queijo? Você e sua família gostam de pão de queijo? Ah, eu gosto muito de pão de queijo. Então você vai receber delícias da tia Márcia, vai enviar para sua casa pão de queijo 100% artesanal, é queijo puro, não é esse negócio que é cheiro de queijo, é um monte de coisa misturada ali. Na minha casa, por exemplo, não entra mais outro pão de queijo, senão delícias da tia Márcia, 100% artesanal, uma delícia. Legal. Depois a gente vai combinar no off, aí eles vão enviar lá
para sua casa, Obrigado, para sua obrigado. família. Família grande, Família né? grande. Família Tem 3 grande, filhas. 3 filhas. Então, Delícia Já Te Amasse aí se prepara bem para enviar esse presente aí para o pastor Chicão. E eu quero agradecer mais uma vez a Cri.Estúdio, patrocinador desse podcast. Vida Abundante Podcast é patrocinado por Cri.Estúdio, o estúdio mais moderno aqui da região sul-fluminense para gravação do seu podcast, da sua mentoria, da sua videoaula. Você pode procurar eles aqui na descrição desse vídeo. E mais uma vez, pastor Chicão, obrigado pela sua presença, pelo bate-papo. Eu acho que a gente tem aí muitos outros dias para marcar, para nos aprofundarmos em outros temas. Hoje a gente quis aqui realmente, através da sua vida, das experiências que Deus foi te proporcionando, mostrar para as pessoas que mesmo na adolescência, em cada fase da vida, nós podemos viver uma vida abundante em Jesus Cristo e compartilhar essa vida abundante de Jesus com as pessoas, nos ambientes, nas circunstâncias que o Senhor nos permitir viver. Mais uma vez, obrigado. Eu queria que você deixasse uma última palavra aqui para os ouvintes, participantes do nosso podcast. Amém, amém. Eu agradeço, né, a oportunidade de participar aqui com você, realmente uma honra para mim. E eu queria finalizar então dizendo que vale a pena viver o propósito do Senhor, a vontade do Senhor. Gosto de dizer que não existe lugar mais seguro ou lugar melhor para se estar do que o centro da vontade do Senhor. A gente morou fora, retornamos, São Paulo, viemos para Volta Redonda. Agora nós estamos nos organizando também, porque nós vamos retornar para a Europa, né? Dentro da programação, em janeiro. Assim, a gente deve estar retornando para lá. E as minhas filhas hoje entendem um chamado, querem viver esse chamado, né? Cresceram no campo missionário, estão retornando agora também mais uma vez, se Deus quiser, de fato, se Deus permitir. Mas eu penso que vale a pena. Vale a pena, não me arrependo. Eu tinha sonhos que eu abri mão deles, né? Mas vivi coisas ainda maiores e melhores no Senhor. Vale a pena buscar a vontade do Senhor desde cedo, né? Desde o primeiro momento. Vale a pena, desde a adolescência, se comprometer com o Senhor e querer caminhar. Tenho uma família abençoada hoje, um casamento maravilhoso. As minhas filhas, como eu falei, assim, comprometidas com o reino e com a obra. Então, quero motivar você, adolescente, você jovem, você homem, você mulher, queira viver o propósito de Deus na sua vida. Queira entender qual é o propósito e se esforçar ao máximo para viver no centro da vontade do Senhor. Esse foi o Pastor Chicão no Vida Abundante Podcast. Se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe ele com alguém, manda para alguém esse conteúdo e diga, olha, você vai ser abençoado nesse ponto, naquele ponto, Deus quer falar ao seu coração. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.